Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do EliteCast dessa temporada, digamos assim, aqui em Foz do Iguaçu. Então, estava em Foz do Iguaçu participando de um evento internacional de avaliações e perícias e claro que nesses eventos, né, a nata dos avaliadores e peritos do Brasil estão por aqui e muitos deles, né, foram nossos alunos, então estamos aqui aproveitando para conversar com eles, né? E no episódio de hoje temos aqui um grande profissional que domina aí a região sul e também boa parte do Brasil com avaliações e perícias, nosso aluno Jean, inclusive já fizemos live junto, mas pelo computador, né, ou pelo Instagram, não é a mesma coisa. Então resolvemos aqui aproveitar a presença dele para poder fazermos esse bate-papo presencial. Então Jean, seja bem-vindo, obrigado aí por ter aceitado o convite. Já se apresenta para o pessoal te conhecer um pouquinho. Fala, professor, tudo bom? Fala, pessoal, tudo bem? Então estamos aí agora, né, de forma presencial, diferente das outras vezes, mas com a mesma ideia e mesmo movimento, né, de profissionalismo e trabalho, né? Então eu sou aqui do Paraná, né, do oeste do Paraná, engenheiro civil, formado desde de 2021. E desde 2020, aí na área de avaliações e perícias, um ano antes, né, comecei já nessa área aí de avaliações, né, que eu comecei o seu curso, né, um ano antes e a gente está aí desde de então, né. E só para poder o pessoal compreender, né, já que a gente vai chegar nessa parte aí de como tu iniciou o curso, né, enfim, mas eu queria saber o seguinte, já que tu começou o curso, ainda enquanto era estudante, eu te pergunto, na faculdade, como é que tu descobriu essa área durante a faculdade? Porque assim, geralmente as faculdades elas não trazem esse assunto. Sim. Então, como é que tu descobriu essa área e falou, é isso que eu quero? Na verdade, na faculdade não vi, né. Na faculdade ali eu vi alguma coisa de perícia no último ano, assim, uma matéria, mas bem básica, né. Na verdade, eu conheci o curso, a área, né, através do seu curso, né, que eu estava mexendo na internet na época ali, né, antes de me formar, procurando alguma especialização, alguma coisa do tipo, né, que eu não queria mexer com projeto, né. Aí eu vi seu anúncio, me interessei e ali que eu comecei a conhecer profundamente a área, né. Show de bola. Tem gente que pergunta assim, Murilo, tu não vai te aposentar, né? Tô novo pra me aposentar, mas são por conta de histórias como essa do Jean que eu vejo assim a importância do trabalho, né? Porque assim, imagina, tem muita gente que já me procura, já conhece a área, mas tem muita gente como o Jean que, olha só, ele estava estudando o último ano do curso de engenharia, procurando uma área para se especializar, aí apareceu aquela propaganda para ele, ele foi lá, deixa eu ver o que é isso aqui, clicou e começou a conhecer a área por conta disso. Então assim, é claro que a gente nunca vai saber essa resposta, né? Só Deus que saberia. Mas o que será que aconteceria na carreira do Jean se naquele dia não tivesse aparecido aquele patrocinado, né? Onde é que o Jean estaria uma hora dessa? Então a gente precisa pensar que cada decisão que a gente toma na nossa vida, né, ela vai mudar totalmente o percurso. Então o Jean, quando clicou ali, ele hoje, né, ele está onde ele está, com a carreira dele consolidada, que a gente vai conversar aqui, porque naquele dia ele resolveu apertar aquele botão, entrar no grupo e assistir um mini curso gratuito, né? Então, o mini curso gratuito ele tem exatamente esse poder de mostrar às pessoas a área, né? E, claro, as pessoas que realmente olharem aquilo, se identificarem, né? Porque não adianta nada falar assim, eu assisti lá o mini curso, vi lá um vídeo do Jean, por exemplo, que o Jean sempre eu boto lá um trechinho da live com ele. Eu vi lá, então eu quero isso porque eu quero ganhar dinheiro igual o Jean. Não, calma, não é assim. Primeira coisa que tem que pensar aqui, tu gostou do que tu viu? É isso que tu te vê fazendo? Então, porque para poder tu chegar no nível do Jean, a gente vai falar aqui sobre isso durante esse podcast, foi muitos degraus que o Jean teve que ir subindo. Então, você não vai dar conta se você não gostar daquilo. Então, a primeira coisa assiste o mini curso, pô, é isso. Gostei, vi, pô, muito legal aquele cálculo e tal. Então eu vou dar os próximos passos. E aí você vai dar um passo de cada vez para você chegar lá. Então nada é do dia para noite. Mas vamos voltar aqui, Jean. Então aí tu tava na faculdade, tu clicou lá, participou do mini curso. E aí uma outra coisa também que eu achei legal, porque muita gente fala assim, no teu caso, né? Eu não tô formado ainda, então nem adianta eu fazer esse curso. O Jean, ele fez o quê? Que eu falo muito. Começou a se preparar com antecedência para quando ele tivesse formado, boa parte já estava pronto, ou seja, ele já podia estar com o curso na espoleta
já podia estar até com os laudos na espoleta para partir para os próximos passos. E não esperar, vou esperar eu me formar, aí que eu vou começar o curso, aí que eu vou fazer os laudos, e isso leva um tempo. Então, o Jean ele se preparou com antecedência. Então, Jean, vamos agora então para o pós-formatura, né? Então, tu te capacitou, te formou, e aí quais foram os primeiros passos depois da formatura? Tu foi direto para o credenciamento bancário, tu foi para a perícia. Como é que foi esses teus primeiros meses, digamos assim, na área de avaliações e perícias? Não foi fácil. Ah, com certeza. Não foi fácil. Assim, eu finalizei, digamos assim, o curso, né? Quando eu estava me formando ali, já estava com ele, já tinha feito bastante coisa dele, né? Visto bastante coisa dele já, né? Então, já estava entendendo bem da área, assim, digamos assim, né? Aí, o começo dele, eu tinha contatos com alguns advogados, já tinha feito anteriormente, antes de me formar, então ali eu consegui algumas perícias como responsável técnico. Assistente técnico. Isso, assistente técnico. E após isso eu comecei esse credenciamento nos bancos, né? E aí o credenciamento nos bancos é algo que você tem que fazer laudo, você tem que ter um tempo, esperar o credenciamento vir. Então, por conta dessas documentações, né, às vezes tem que pegar atestado de capacidade técnica e volta e meia, mais documentos desse perfil, né? Então, o primeiro ano ele foi bem difícil por conta disso, né? Eu tive que ir atrás de bastantes documentos. E isso que eu comecei antes, né? Então, muita gente hoje que começa na área não acha que é do dia para a noite, né? Então, o meu primeiro ano ali eu não faturei muita coisa, foi quase nada, né? Mas assim, eu conciliei com outro trabalho que eu tinha na época, né? Que eu trabalhava fiscalizando a obra do Fórum, que eu consegui um estágio de pós-graduação e conciliava as duas coisas, né? Junto com o curso, né? Procurei uma oportunidade na época para conciliar, para ter os custos, né? E daí foi, né? Foi indo naturalmente, até hoje. Isso aí, pessoal. Então, só para poder esclarecer aqui, porque pode ter gente que está assistindo nosso podcast que ainda não tem muita experiência na área, o que o Jean comentou aqui é o seguinte, tá? Então, claro, no nosso mini curso eu mostro 12 áreas diferentes que você pode trabalhar com avaliações e perícias. Mas claro que as mais fortes, digamos assim, a que tem mais demanda, é a parte de avaliação para bancos, daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto com o Jean, e também a parte de perícia judicial, né? Além, claro, também outro braço forte aqui que a gente vai conversar com o Jean aqui são os outros credenciamentos a nível regional, que não são de bancos, e as licitações. Mas, na perícia judicial, é importante lembrar o seguinte, tá? No Brasil, nós temos hoje 89 milhões de processos. É claro que nem todos são relacionados à engenharia e arquitetura. Mas vamos supor que seja, sei lá, 10%, é 8 milhões de processos. Então, cada processo desse vai ter um perito judicial, né, que é nomeado pelo juiz, e aí lá no nosso curso a gente ensina você a se cadastrar, né, nos tribunais, só que nesse processo tem duas partes que estão em conflito. E cada uma dessas partes contratam um profissional de engenharia de arquitetura para dar ali o suporte, né, para fazer o parecer técnico, para acompanhar o perito na diligência, que é o chamado assistente técnico. Então, você viu aqui que o Jean falou que no início ele procurou, né, esse contato com os advogados, escritório de advocacia, para prestar esse tipo de serviço. Uma das vantagens desse tipo de serviço é exatamente que você, né, tem um relacionamento direto com a parte que está te contratando, então geralmente você recebe mais rápido, ou seja, você já combina ali 50% de adiantamento, 50% após entregar o trabalho, então é mais rápido o recebimento do que no caso de uma perícia, que às vezes você recebe 50% antecipado, se você solicitar para o juiz, e os outros 50% após a entrega do laudo, resposta dos quesitos, o que pode levar um pouco mais de tempo. Nos bancos, só para poder também pontuar isso, né? Nos bancos você faz todas as demandas do mês, né? E você vai receber até o último dia útil do mês subsequente. Então, se você fez as demandas de junho, você vai até o final de julho receber por essas demandas. Mas vamos voltar aqui então, Jean. Jean. Aí tu começou, né? Primeiro ano foi o que eu chamo de ano de plantação, né? Ou seja, você começou a prospectar serviços, né, como assistente técnico, foi fazendo esses credenciamentos, que a gente sabe que é um processo, né, que leva tempo para poder preparar toda a documentação, submeter ao banco. O banco leva um tempo para analisar, para te dar o retorno, assinar contrato, e só aí você começa a receber as demandas. E eu te pergunto, na tua região de atuação, né, as demandas do banco, a quantidade, os valores são bons? E também te pergunto se, enquanto isso, quais outras oportunidades tu começou a avisar, né, para poder crescer na carreira?
No banco, quando eu credenciei, eu demorei mais um pouco para credenciar porque eu peguei todas as atividades possíveis que tinha na área de avaliação, né? Então, eu foquei da AV1 até a AV6, né? Porque tem honorários maiores, né? Imóveis maiores e, consequentemente, pode ter mais serviços, né? Você está em mais filas, né? Então, isso fez com que eu tivesse uma demanda boa e receber bons honorários, né, por cada serviço. Então, acredito que isso ajudou bastante com a questão dos bancos, né. Além disso, também... E só lembrando, tá, pessoal, que ele começou... Quando ele começou lá... Que não começou em 2020? 2021. 2020 eu 2021. comecei o curso. Isso. Pois é, nessa época ainda não se tinha uma perspectiva de Caixa Econômica. Então, tudo isso é só Banco do Brasil. Pode continuar. Banco do Brasil, talvez a Poupex ali, Sim. BDMG, algumas coisinhas assim, né? Mas o mais forte era o Banco do Brasil. E eu estava dando bom retorno, né? As avaliações tinha bons honorários, né? E eu verifiquei também que tinha algumas demandas de credenciamento de algumas prefeituras, né, na minha região, né? Inclusive teve uma que foi na minha cidade natal, né, que foi onde eu fiz a primeira impugnação lá, né, que a gente conversou, o professor disponibilizou no grupo. E ali eu vi uma outra oportunidade também na área, né? Que eram os credenciamentos em algumas prefeituras da região. Aí eu comecei a buscar outras prefeituras, né? Ver se tinha esse tipo de credenciamento, como que funcionava, as avaliações dos municípios. Aí eu fui conseguindo alguns contatos, né? Na época. E aí foi aonde começou a melhorar também as coisas nessas questões, né? Que eu já estava com o banco, estava com algumas prefeituras, aí estava como assistente técnico de algumas partes de processos, né? E aí as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Isso. Só para poder também pontuar duas coisas aqui nessa fala do Jean. Primeira, né, quando ele falou que ele se esforçou mais, né, para poder entrar em todos os níveis de avaliação do banco. Então, ele deve estar se referindo ao edital do Banco do Brasil 2023, né, que é o que paga melhor, assim, né, do Banco do Brasil. Então, ele paga no nível inicial, né, digamos assim, de R$ 1.450 e no nível máximo, que é o nível 6, ele paga até R$ 9.000 por laudo. Só que para poder se credenciar no nível máximo, né, você precisa apresentar mais laudos e laudos mais complexos. Então você precisa apresentar um laudo pelo método comparativo, um laudo pelo método evolutivo e 2 laudos pelo método involutivo, tá? Então é mais complexo. Então o que eu recomendo para você que está começando, né? Comece no nível mais simples possível, tá? Depois você, a cada 3 meses, você pode solicitar aditivos. O Jean, a Mariana, né? Alunos nossos falaram, não, eu quero começar já no nível máximo. E aí eu nunca me esqueço, tem um print do Jean que de vez em quando eu coloco no mini curso, o Jean, a primeira vez que recebeu uma demanda de R$ 6.300. Aí, professor, olha aqui, R$ 6.300, nunca imaginei que eu pudesse receber isso num laudo de avaliação. Então, é isso, né? Se você se esforça mais, você tem, né, participa de mais filas dentro do banco, porque cada nível desse é uma fila diferente. Então, você tem mais chance de demanda e você corre o risco de receber essas demandas, né, de 6.300, de 9.000. Então, às vezes, uma única demanda dessa, se tu for comparar, por exemplo, com uma demanda da Caixa, né, de imóvel simples, que é o do dia a dia, talvez tu precise de umas 15 a 20 demandas da Caixa para receber o valor de uma dessa de R$ 9.000, tá? Então, essa é a vantagem. E outra vantagem é que você não precisa prestar serviço somente para o banco A ou para o banco B. Você pode participar de todas. Então, você vai, como eu sempre falo, distribuindo os ovos em várias cestas, né? E com isso aumentando as suas oportunidades. E a outra coisa também que o Jean apontou, que é esse o assunto que a gente vai falar agora, é que o Jean, então, vislumbrou, né? Começou a ver esses credenciamentos e licitações a nível municipal, regional, né? E o que acontece? Às vezes, pessoal, o edital, né, ele, por erro, né, de quem está elaborando, às vezes a pessoa que é lá do jurídico da prefeitura, que está elaborando aquele edital, ele não conhece a legislação, não conhece as normas técnicas, e aí ele coloca lá, por exemplo, um edital para fazer laudo de avaliação que só permite o corretor de imóveis, por exemplo, tá? Então, a gente sabe, né, que a gente esclareceu que a Lei 5.194, a Lei 12.378, a NBR 14.653 trazem que essas são atribuições de engenheiros e arquitetos. Então, a primeira vez que o Jean se deparou com isso, né, ele pediu para a gente lá um suporte. A gente passou para ele essas legislações, né, mandou até para ele um modelo de laudo de contestação. Com esse modelo, né, ele preparou uma carta de impugnação, né, para esse edital, que também, lógico, logo depois que ele fez, eu pedi para ele e ele autorizou colocar lá no material de apoio dos nossos alunos.
E aí eu te pergunto, Jean, com essa questão dessas participações que tu tem feito, né, em editais a nível regional, tem muitos casos desse e assim, tu consegue saber assim, Maurício, sei lá, já derrubei uns 20 editais que precisou fazer isso, ou 30, ou 10, ou 5, só para o pessoal saber. Então, na época ali, isso foi em 2000, eu acho que isso foi no final de 2021, eu acho. Tava na época que eu tava começando. Naquela época, 2021, 2022 até 2023, olha, 80% dos editais que eu pegava eu tinha que impugnar. Eu perdi a conta de quantos foi, mas todos com êxito. Dificilmente eles não deferiam, né, a impugnação, né? Olha, mais de 100, sei lá quantos, né? Foi bastante. E eu notei que agora, os últimos 2 anos, 2024, 2000, agora 2025, os editais eles estão vindo mais com CREA e CAL, né? Por conta disso. Anteriormente, tinha que impugnar quase todos. Agora, raramente tem que impugnar. Porque eu acho que as prefeituras, elas estão conversando, ou às vezes tem prefeituras que pegam como base alguma outra prefeitura vizinha e vê que já teve retificação do edital, né? E daí verifica essa parte aí do jurídico, né? Da parte de qualificação técnica, né? Mas foi bastante. Isso aí. Então, tá vendo, pessoal? Essa é a importância do nosso trabalho de formiguinha. Então, é claro que a gente tem que cobrar o CREA, tem que cobrar o CAL, tem que cobrar o IBAP, né? De estar cada vez mais esclarecendo, né, a sociedade, os contratantes, quem é o profissional habilitado para fazer esse tipo de serviço. Então, claro, a responsabilidade inicial, né, de fiscalizar isso seria do CREA, do CAL, do IBAP, mas a gente também, no nosso mundo, a gente pode ir transformando. Então, eu tenho certeza absoluta que foi fato do Jean, de outros colegas estarem cada vez mais, né, participando dessas licitações, credenciamentos a nível regional, impugnando esses editais, então vai meio que conscientizando, né, esses órgãos públicos para fazer o edital correto. Então, isso é muito bom. E, Jean, então, ainda nessa época, né? Então, tu começou a participar desses credenciamentos regionais, mas chegou um momento que tu começou a expandir, né? E aí eu lembro que, assim, que tu trabalhava no Brasil todo. Ainda é assim? E aí eu te pergunto, hoje, mais ou menos assim, tu tem noção quantos contratos com órgãos tu já fizeste ou tu tem no momento ativo? Só para o pessoal ter uma noção de quantidade? Sim, eu tô nível nacional, né? Tem alguns profissionais que atuam comigo em outros estados, né? E tem um profissional que atua comigo no escritório também. Se eu for contar contratos, porque assim, tem contratos que a gente fecha, né? De uma avaliação ou de duas, né? Então, se for contar, de perder a conta de quantos contratos já feitos. Mas vigente, eu acredito que tem mais de 100, bem, talvez 150, algo dessa proporção, assim, hoje em dia, né, vigente. E se for contar aqueles que eu já fiz, já entreguei o serviço, daí não cheguei a, a parar para... Porque não sobra tempo, né, da gente fazer essa análise aí, mas cada... É engraçado, parece uma escada. Cada ano vai melhorando, vai acumulando, né, contratos, e quando vai acumulando os contratos, vai sempre melhorando, né? Porque tem contratos que você tá lá e você renova, né? E tem os contratos que não, você foi lá, acabou, executou o serviço, mas a grande parte você consegue fazer uma renovação, né? E eu te pergunto o seguinte, quando tu vai fazer essas assim, participando em outras regiões, né? Porque muita gente às vezes tem medo. Hoje as licitações, né? Elas são praticamente todas de formato online, então, ou seja, você consegue em qualquer lugar do Brasil participar. Isso tem pontos positivos e pontos negativos, tá? O ponto positivo é que, conforme o Jean comentou aqui, ele pode participar em todo o Brasil, e é sobre esse ponto que a gente vai falar agora. Mas também tem um ponto negativo, né? Porque tudo que fica muito fácil, a barreira de entrada é muito fácil, sempre tem os aventureiros, que a gente também vai falar sobre isso aqui e que pode atrapalhar um pouco. Mas vamos primeiro falar da questão, né, de como é que tu consegue dar conta, porque fala assim, Jean, mas aí todas as licitações tu tem que ir lá fazer, ou se você contrata outro profissional, como é que tu encontra esse profissional? Porque imagino também que nessa nossa área aqui não tenha tanta gente assim capacitada, ou tu contrata somente para vistoria e o laudo, o cálculo tu faz, como é que tu tem dado conta? Depende muito a forma do edital, né? Cada contratação é um caso, né? Às vezes você fecha uma licitação que você
pode ser longe, você tem que ir. Às vezes você contrata alguém para fazer vistoria, faz um contrato de prestação de serviço, né? A pessoa faz a vistoria. Aqui na região costumo eu ir, né? Eu tendo Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Outras regiões que eu pego, geralmente, a parte da vistoria eu tenho outros profissionais que fazem comigo. A gente tem um contrato, né? O órgão público permite isso. Alguns sim, alguns não. Alguns exigem que vai o próprio responsável técnico. Por exemplo, eu estou para pegar agora para fazer uma avaliação do Tribunal da Justiça de Rondônia. Muito provavelmente lá eu vou ter que me deslocar para ir até o local. Então, cada caso é um caso, né? Cada licitação, cada órgão entende de uma forma, né? Mas geralmente é dessa forma. Quando eu posso, eu vou, e quando há possibilidade, né? Antes de eu participar da licitação, eu vejo as possibilidades do edital, leio o edital, vejo o que eu consigo, ver se vale a pena, né? Eu pegar o serviço e valendo a pena, se der para a gente contratar outros profissionais para fazer vistoria, a gente faz. Senão, a gente não participa do processo, né? E onde é que tu acha esses profissionais? No grupo geralmente no grupo de elite, né? Que tem todos os estados, eu estou todos nos grupos de todos os estados. A gente vai lá e, como já tem pessoal que entende da área, está na área, né? A gente faz parceria. Como também tem gente que me procura, eu procuro, né? E a gente faz essa parceria com todos, né? Show de bola. Agora vamos falar sobre essa questão das licitações, né? Voltando a esse assunto que eu falei agora há pouco dos aventureiros, né? Como é que tu tem visto hoje esse mercado? Porque, assim, eu tenho muitos alunos hoje que participam, tem alguns que reclamam, mas o pessoal está baixando muito o preço e tal. Como é que tu está vendo hoje isso? Tem muita gente que entra nos processos de licitação e não sabe o que é uma dispensa, não sabe o que é um pregão, não sabe a legislação, não sabe como é que funciona o edital, né? E acha que, às vezes, um laudo de avaliação ele não é importante. Tem várias situações, né, que você tem que analisar, né? Acha que vai lá e, às vezes, fez o curso ou alguma coisa assim e está pronto, mas é muito além disso, né? E a gente vê que tem empresas entrando aí que dão uns lances que não tem lógica como que vai executar o serviço. Aí, depois que pega o serviço, aí vê que não fez a coisa certa, né? Aí o órgão é prejudicado, né? Mas isso também tem alguma culpa dos órgãos, porque tem muitos órgãos que, quando vão fazer alguns processos licitatórios, na qualificação técnica eles pecam muito. Tem uns que pedem só o CREA. Aí, poxa, você tem uma especialização, né? Tem que ter um curso, uma pós ou um atestado de capacidade técnica, né? Aí isso faz com que também venha algumas outras empresas, né? Nessa questão, pelo menos o curso, pedir, né? Nessa questão, e baixa o preço. E acontece muitos problemas, né? Como eu já fiquei sabendo de alguns órgãos públicos aí que eu já prestei serviço, né? E o pessoal me comentou, a empresa que estava anteriormente ali, a gente só se incomodou, não conseguiu executar. E assim vai, né? Daí que eles começam a melhorar a qualificação técnica. Mas nesses últimos tempos aí tá entrando bastante. Bastante desse perfil aí que está prejudicando o certame, né? Por exemplo, a dispensa, ela tem horário para começar, horário para terminar, né? Ela começa 8 da manhã, um exemplo, acaba 2 horas da tarde. Então, a maioria das empresas que já estão participando ou que entende um pouco do processo licitatório vai deixar para dar o lance no final, que acaba, né? Quando acabar, chegar 2 horas, ela vai acabar. Então, deixa para dar o lance nos últimos segundos. Só que tem empresas que prejudicam o certame. A avaliação vale 5 mil. O começo da licitação é 8 horas da tarde, é 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, as empresas já estão baixando o valor. E isso vai prejudicando o certame, né? Chega no final do certame, todo mundo poderia ter uma gordura para queimar, quem desse o lance menor no final levasse, né? Mas chega no final, baixou 70%, 60%. Isso prejudica todo mundo, né? Até a própria empresa que fez isso. Então, é a falta de entender como que funciona o processo, né? Verdade. E hoje, assim, como é que tu... Até para o pessoal entender, né? Como é que tu se prepara para uma licitação? Vamos imaginar que uma licitação, sei lá, de avaliação, para fazer avaliação de X imóveis, 50 mil reais. Como é que tu faz para tu preparar, assim, teu preço, né? E tu preparar assim, olha, até onde eu posso ir, como é que tu faz? Primeiro a gente lê o edital, né? Sim. Vê as partes. É a regra do jogo, né? Primeiro a gente lê tudo, vê o muito importante é o prazo de execução do serviço. Isso aí muita gente
não olha, né? Isso é muito importante, o prazo de execução de serviço. Você olha o preço, você olha, se possível, a tipologia dos imóveis que você vai avaliar, né? Você vê que se você tem que se deslocar, você consegue contratar algum outro profissional, né? O que exige para tu contratar um outro profissional, se tu tem que registrar ele na sua empresa como responsável técnico também, ou se você é um contrato de prestação de serviço já basta, né? Então, toda essa análise você tem que saber de custo, né? Eu analiso tudo isso, eu vejo a questão se eu tiver que fazer a vistoria, questão de deslocamento, questão de se tiver que ir até o local, dormir no local, enfim, né? Então, tudo isso eu analiso para chegar no meu mínimo, aí porque eu vou para a licitação. Aí eu vejo também se eu consigo atender aquela demanda, né? Porque tem muitas vezes que, por exemplo, a demanda é longe da minha cidade e tem que ir o responsável técnico. E tem empresas da região que vão conseguir ter um melhor preço que o meu e para mim não acaba valendo a pena, né? Então tem tudo isso também. Então esses tipos de análise eu sempre faço, né? Questão de balanço patrimonial, o balanço da empresa também, né? Isso é coisa que tem que analisar também. Muitas empresas são desclassificadas por conta disso, né? Então tudo isso a gente analisa, faz uma listinha de documentos, né, que precisa e vê se vale a pena ou não. Isso é uma coisa que tu falou que eu acho que é importante a gente comentar aqui. Apesar de, né, numa licitação, quem aprestar o menor valor, em tese, né, é para assinar o contrato, mas muitas vezes, de novo, acontece aquela questão do proponente, né, da empresa. Ela não lê o edital e cometer erros, né, na montagem da documentação que pode acabar ela sendo desclassificada. Então, tem muito, na tua vivência, tem muito esses casos e quais são os pontos que vocês acham que tu acha que as empresas mais falham nessa questão de documentação? Eu participei de uma licitação recente agora, que eu estava em nono, eu acho. Eu ganhei a licitação. A maioria das empresas que participaram, que ficaram na minha frente por baixar o preço, não tinha qualificação técnica. Então, assim, eu fico pensando por que, né, participar se você não tem uma qualificação técnica. Beleza, você quer participar, quer ver como que funciona, mas não prejudica o certame, então não fica baixando o preço, né? Então, eu deixei outra também que eu ganhei também, fiquei, eu acho, quase em último e levei foi por conta do balanço, né? Que eles pediam o balanço ali da empresa, né? E muitas empresas têm o balanço que não está totalmente correto, né? E eu levei também por conta disso. Tinha qualificação técnica, mas estava faltando algumas coisas no balanço, né? E tem pregoeiros que são mais rígidos, né? É, e aí, e aí, com essa situação, a gente consegue até levando algumas licitações, né? Por conta não só do preço, mas por conta de documentação. Dessas licitações, qual foi a que tu teve assim o maior, qual foi de maior valor? Ah, já teve de, de 110 mil, na faixa aí de 100, 110 mil, 120 mil, né? Isso licitação de um órgão só, né? Fora os credenciamentos e outras coisas assim, né? Porque o credenciamento geralmente ele não tem um valor estipulado porque depende da Porque demanda, é né? por demanda, né? Mas fixo assim, chega geralmente nessa faixa etária, assim. E qual foi a mais complexa que tu já fez de todas essas demandas? A mais complexa, por incrível que pareça, foi a primeira licitação que eu peguei. Acho que eu lembro dessa. É, essa foi a mais complexa, porque eram muitos imóveis complexos de avaliar, né? Todos prédios, né? Então ali foi como, digamos assim, eu estava entrando na área, né? Tinha ideia de como avaliar, deu tudo certo, fiz a avaliação, tive lucro, né? Mas eu lembro que foi dias e noites trabalhados, por conta de prazo, tudo, né? E na época eu não tinha uma estrutura tão grande, talvez, para me ajudar, né? A fazer os laudos ali, mas, assim, li o edital, tinha noção do que ia fazer, né? Mas foi a avaliação mais complexa, porque o fiscal do contrato também, ele era uma pessoa bem rígida, né? Então, ali eu vi... A gente entende mais sobre avaliações quando pega alguém que entende também, né? Ele tinha pós-graduação no exterior, enfim, era para a Justiça de Trabalho de Santa Catarina, né? Então, era vários imóveis ali, mas foi um aprendizado muito bom e depois disso aí só...
sabe? E hoje, até, né, devido a essas experiências, se tu pudesse, né, hoje pegar uma máquina do tempo e voltar lá e conversar com o Jean lá de 2021, né, que estava começando na área, o que tu daria de dica para ele, assim, para ele não errar algo que você considera, pô, isso aqui eu aprendi, mas é porque eu errei. Qual era a dica que tu daria? Olha, professor, na verdade, eu não me arrependo de muita coisa, sabe? Não, não tô falando de arrepender, tô falando assim, olha, se eu soubesse disso aqui antes, tinha sido mais fácil. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ah, por exemplo, essa demanda aqui que foi a de Santa Catarina. Se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu diria para ele botar um preço mais alto, que ele foi muito afoito. Enfim, qual a dica que tu daria? Na questão de licitação, né, essa questão de orçamento de preço, né? Isso aí eu aprendi muito com o tempo, né? Se analisar melhor o edital, né? Saber ler melhor o edital, né? Que nem no começo ali, né? Questão de prazos e valores, né? Acredito que seria isso, né? Que eu viria, né? Para mim, assim, quando eu passei anteriormente, né? Acho que essa é a melhor questão, assim, para se tocar no assunto é essa. Show de bola. Então, só para poder aqui a gente chegar agora aqui na parte da Caixa Econômica, né? Porque é importante, né, de novo salientar aqui para quem está chegando agora, que o Jean, quando ele começou lá em 2021, ainda não tinha uma perspectiva da Caixa, né? Então, o que eu quero chamar a atenção para você disso? Que a gente não pode ficar dependendo somente de Caixa Econômica. Então, todos os alunos que eu conversei aqui em Foz do Iguaçu, né, nessa minha temporada aqui, Renata Bandarra, Luana, todos são alunos que começaram antes de ter essa perspectiva da Caixa Econômica. E todos começaram a performar na área através de outros tipos de trabalho. Então, por exemplo, a Luana, que a gente conversou, foi perícia judicial, para engenharia condominial, credenciada no Banco do Brasil. A Renata, Banco do Brasil, perícia. Também, assim como o Jean pegou algumas licitações, algumas contratações com órgãos públicos a nível regional. E aí vem agora a fase Caixa Econômica, né? Que vocês agora só tiveram a oportunidade, né, agora nesse ano de 2024. Então, como é que foi para ti o processo do credenciamento? Quando saiu o edital, já estava tudo bem encaminhado ou teve alguma coisa que tu sentiu alguma dificuldade inicial? Não, para mim o credenciamento da Caixa foi bem tranquilo. Eu tinha todas as documentações, como eu participava de bastante processos, né, de licitações, enfim, tinha bastante laudos para Banco do Brasil, outros bancos, né? Então, para mim, quando saiu o processo de licitação, ele tinha todas as CATs. Para mim, foi bem tranquilo nessa questão, não tive muita dificuldade quanto a isso. Isso é uma coisa importante, porque assim, é claro que abrindo um segundo ciclo da Caixa, a regra é a mesma, então todo mundo já sabe qual é a regra e qual é a dificuldade. A Caixa, de fato, ela aumentou mais ainda o nível, né? E por isso muita gente que inclusive era credenciado não conseguiu credenciamento porque a Caixa aumentou o nível. Mas em futuros editais, a tendência cada vez maior é do banco ir aumentando a régua. Vou dar um exemplo aqui para vocês do Poupex. O Poupex, quando abriu agora, ele exigiu que só pudesse credenciar quem já tivesse um ano de contrato com outro banco. Então, vamos imaginar que um próximo edital da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, passe a exigir isso. Então, quem não entrar agora, talvez não tenha oportunidade de entrar mais na frente, tá? Então, tomem muito cuidado, comecem o quanto antes para evitar surpresas. Agora, Jean, tu começou na Caixa Econômica de fato a receber demanda, já foi em fevereiro? Foi, sim. E como é que tá a demanda aí na tua região? Na minha região, eu conheço algumas empresas que atuavam na Caixa anteriormente, né? Assim, em perspectiva, com colegas que comentam no nosso grupo ali e com que colegas que eu tinha na minha região ali, a demanda está bem menor, né? Eu recebo hoje em torno de 10 a 12, 10 a 14 demandas por mês da Caixa, né? A perspectiva deles, que eles tinham anteriormente, era de 30, né? Eu não sei o que está acontecendo na nossa região aqui nesses últimos tempos, né? Essa questão, ou se aumentou o número de credenciados, não sei, mas a princípio diminuiu, né, o total, né? Talvez na minha região aumentou, não sei o que aconteceu. Mas assim, eu não reclamo, é mais um contrato que eu tenho, mais uma demanda que eu tenho.
consigo conciliar com outras coisas, então acredito que possa melhorar no futuro. Agora vai abrir até 500 mil, a nova faixa, né? Então acredito que vai melhorar, vai melhorar essa questão de demandas, mas é uma perspectiva, é um contrato, é uma demanda da Caixa que sempre é bem-vinda, né? Mas isso é uma coisa importante também para as pessoas elas não criarem sonhos na cabeça dela. O edital 2019, né, que foi até 2024, a gente tinha, em média, aproximadamente 1 milhão de demandas por ano, tá certo? E aí, se eu pegar isso e dividir, nesse edital passado tinha 6 mil empresas credenciadas. Então, se eu dividir, eu vou chegar a uma média por empresa de 13 demandas por mês, tá? Então, essa é a média. É claro que, por exemplo, aqui o Jean tá falando, tinha gente que recebia 30 e agora tá recebendo 13 e tá reclamando. Não, mas 13, 15 é a média. E assim, pessoal, a Caixa, ela não quer que a empresa receba 30 demandas por mês. Por que ela não quer? Porque ela sabe que é uma quantidade muito grande e que pode acontecer, não estou dizendo que vai, mas pode acontecer, da empresa não conseguir prestar um serviço de qualidade, entregar no prazo. Então, naquelas regiões onde o pessoal está recebendo 30, 40, a tendência é o banco querer mais credenciados para diminuir um pouco essa quantidade por credenciado. Então, 13, 15 é uma média que é a média que tinha o edital passado em geral. Obviamente que tem situações específicas. Murilo, aqui a gente recebia 30, agora está recebendo só 15. Claro, pode acontecer, mas falando que em geral 13, 15 demandas é a média geral, tá certo? Agora, a gente conversou aqui com a Renata, com a Luana, que tem recebido 30, 40, mas é o que eu acredito, né? Que na abertura de um próximo ciclo, né? Principalmente essas regiões que estão com uma demanda maior, é provável que o banco queira novos credenciados para diminuir um pouco essa quantidade e, com isso, conseguir um serviço de mais qualidade e a entrega no prazo, tá? Então, 13, 15 demandas está uma média boa, né? Lógico que para quem recebia 30, começou a receber só 15, vai reclamar, mas a média ainda está boa. Agora, Jean, uma outra pergunta que eu te faço. E na área da perícia judicial, tu tentou se arriscar ou nem tentou porque as demandas que tu tinha já estavam bom? Ou como é que foi essa tua parte aí? Olha, na perícia judicial, eu foquei mais como assistente técnico, né? Porque, na verdade, eu estava meio sem tempo para ficar como perito, né? Até recebi várias demandas como perito, né? Até tenho ali no Projude, ali tem até hoje o Projude. Recebi várias demandas, mas eu não estava conseguindo dar uma atenção a isso, né? E como eu fiz muitos contatos com vários advogados, é isso eu aconselho também para o pessoal, né, da região, porque advogados é uma oportunidade muito boa de você fazer contato. Você sempre consegue oportunidades. Então, para mim, no meu modo de ver, é mais vantagem, tá sendo mais vantagem do que ser como perito, né? Até por questão de tempo, outras prioridades de outras áreas, enfim. Mas eu estou nessa a parte judicial, mas como assistente técnico, não como perito. Show de bola. E, Jean, outra pergunta que eu ia te fazer é em relação à tua equipe, né? Hoje tu falar que tu tem uma equipe, eu te pergunto, qual foi o momento, né, que tu percebeu? Preciso de alguém comigo aqui no escritório. Porque, lógico, tem essas situações esporádicas, né? De contrato em uma cidade X, outra cidade Y, que tu faz a parceria, né, com a pessoa, faz um contrato para fazer um serviço em específico. Mas estou dizendo ali no teu dia a dia. Quantas pessoas tu tem hoje e quando foi o início que tu falou assim, agora eu preciso de uma pessoa? Eu tinha... Até o ano passado eu estava conciliando bastante parcerias, né, com até outros profissionais, até para elaborar alguns laudos, enfim, né. E no final do ano passado eu contratei uma pessoa comigo junto no escritório. Eu tenho um profissional, né, que fica me auxiliando no escritório, né, de segunda a sexta. E além dos profissionais que eu tenho também, mantenho contato, né, de outras regiões, mas hoje eu tenho um profissional junto comigo no escritório. E esse profissional, ele te ajuda em quais serviços? Ou ele já faz laudo, já tudo? Como é que é? Ele me ajuda nas pesquisas de mercado, né, que é a parte mais demorada, né, e eu tenho os modelos, né, de laudos, né, como a gente já fez vários laudos, então a gente tem alguns modelos, né, e eu passo os modelos para ele conforme o imóvel é um tipo de modelo, né, geralmente, né, ou a metodologia, né, se tem um modelo meio pronto. E daí eu passo o modelo para ele, falo para ele o que tem que fazer no modelo, né, dar uma melhorada no modelo, o que tem que mudar.
Aí os cálculos eu sempre faço, né? Ele me manda a pesquisa, eu faço os cálculos, a gente anexa no modelo, daí eu faço a parte técnica de cálculo ali no modelo, daí a parte escrita também do imóvel também, né? Mas a grande maioria ali de pesquisa de mercado e algumas verificações e metodologias, sim, ele já sabe. E como é que tu achou esse profissional? Como é que foi essa seleção, digamos assim? Esse profissional, ele, na verdade, ele era meu vizinho. Aí a esposa dele já trabalha para uma empresa de avaliação de imóveis da cidade e ele estava interessado na área também, né? Estava interessado na área e pediu a oportunidade. E eu falei para ele também, como a gente conversava, né? Que estava precisando, aí deu certo. Show de bola. E só, pessoal, só para poder falar aqui, o Jean, né, foi um dos primeiros alunos que recebeu essa placa aqui, né? Essa de 400. E ele estava conversando aqui comigo que até fevereiro a meta dele é ser o primeiro aluno a pedir aquela de 1 milhão, né? Então, e aí, gente, como é que tá? Tá bem encaminhado? Se continuar como tá, sim. Se continuar dessa forma, né? Se nada acontecer assim de errado, acredito que até fevereiro, março ali, venha de 1 milhão. Show de bola. E Jean, e para poder a gente estar já se caminhando já pro final do nosso bate-papo, qual é a dica, né, que tu dá para quem tá pensando em entrar nessa área ou descobriu agora essa área, ou quem tá, me inscrevi no curso, tô nos primeiros meses, mas ainda tô engatinhando. Quais são as dicas que tu daria para essa pessoa? A dica é que você tem que se dedicar, como qualquer outra área, toda área competitiva, né? Você vai encontrar isso em toda a área da engenharia, né? Se dedicar a fazer o curso, focar no curso, ver as oportunidades. O curso, ele te dá muitas oportunidades, né? Se passa muita oportunidade para o pessoal. A gente dá dicas aqui também, né, no podcast. Então, ver os podcasts, né? Assistir os podcasts, assistir as lives também, né? Cara, botar em prática o curso, né? E não desistir, né? Porque não é fácil. O primeiro ano não é fácil. Até pode ser o segundo, né? Mas eu acredito que quando a pessoa tem força de vontade, ela consegue, né? Eu acho que é natural. E tem muita gente, toda vez que eu faço esse mini curso, né, que é gratuito, hoje, né, tu é um dos que eu sempre coloco lá como exemplo, né? Então, tu, a Renata, a Luana, a Elaine, eu sempre boto lá pro pessoal ver que são pessoas, né, que começaram lá atrás, que não tinha perspectiva de caixa econômica e que cresceram muito na área. E no teu caso especificamente, né, um dos fatores que mais chama atenção que eu falo lá é o fato de tu ter começado bem, assim, como tu mesmo comentou. Tu começou o curso antes de se formar, né? Então, quando se formou, tu não teve outra experiência assim, de obra, de projeto, não. Tu foi direto para a área de avaliações. Então, sempre eu te coloco como exemplo lá. E muita gente vai lá no teu perfil te perguntar, te procurar. Sim, sim. Geralmente toda semana. É mesmo? Vai lá perguntar se quer fazer, se seu curso é bom, né? Se entrega, né? Eu falo que sim. E eu falo o que tem que fazer para se dar bem. Eu falo, tem que se dedicar, né? Não tem muito segredo. Você tem que fazer o curso e botar na prática. Até a própria Elaine que você me mencionou, a Elaine, ela começou depois que eu comecei, né? Quando ela foi começar, ela veio me pedir dicas e tudo, processos licitatórios, algumas outras coisas, como é que funcionava. A gente conversou sobre, né? Então, a gente tem um contato também bem legal com outros colegas também. Então, a gente sempre procura ajudar, né? Dar umas dicas, mas sempre vem. E você já se conhece pessoalmente, tu e a Elaine? Não, ainda não. Então vai conhecer aqui fora. Conhecer aqui. A maioria do grupo, cara, eu acho que a maioria do grupo eu vou conhecer pessoalmente ali que vai vir, né? Até a Jalili, que a gente mora perto, a gente tem uma parceria, já fizemos trabalhos juntos, não conheço pessoalmente. Sério? É. Bacana. Isso que eu acho legal, né, assim, no nosso curso, porque lá atrás, até foi numa live, né, alguém deu essa ideia, né, de a gente criar o grupo regional, e a gente criou esse grupo regional. Então, o aluno hoje, quando ele entra, a partir de 15 dias, a gente já coloca ele nesse grupo, tá? Ele tem acesso a 1 ano a esse grupo. E lá nesse grupo rola muito networking, rola muito isso que o Jean comentou aqui, de, por exemplo, Jean, Elaine, que são profissionais que trabalham hoje com licitações, credenciamentos em todo o Brasil.
Então, quando eles precisam de um profissional para fazer uma vistoria, eles muitas vezes encontram nesses grupos, né, como o Jean comentou aqui, pessoas que às vezes não querem abrir um CNPJ, mas querem trabalhar, enfim. Então, tem essa oportunidade, mas também, né, gerou muitas amizades, né, e parcerias profissionais. Então, assim, o Jean, a Elaine, eles sempre estão ali trocando figurinha, digamos assim, e não tiveram a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Vão conhecer pessoalmente aqui agora em Foz. Então, não deixe, pessoal, de participar, né, de eventos, porque assim, por mais que, por exemplo, o Jean e a Elaine já se conheçam de um grupo de WhatsApp, e até como também o Jean e a Jalili até já fizeram um trabalho juntos, mas eu tenho absoluta convicção de que quando eles saírem aqui de Foz, depois de se conhecer, a gente tá marcando um jantar hoje à noite, né, de ter um bate-papo presencial, essas relações profissionais, elas se fortalecem, né? Então, isso, por mais clichê que pareça, né, esse negócio de network, parece papo de coach, mas isso é muito importante. Não tem como um evento online, uma palestra online, um grupo de WhatsApp substituir as conexões reais, as conexões físicas. Então, se eu posso dar uma dica para vocês, participem de eventos presenciais. Então, assim, hoje tem muito evento presencial, até gratuito nas cidades, né? Então, às vezes, exemplo, eventos de CREA, de Sinduscom, de Sebrae, de Federação das Indústrias, de Senai, e que às vezes eu vou nesses eventos e vejo lá um monte de cadeira vazia. Então, o que eu fico pensando assim? Ou as pessoas não têm interesse, né? Porque, eu vou sair de casa, vou me arrumar, vou pegar trânsito, enfim. Então, elas não têm interesse, ou elas não estão sabendo desses eventos. E aí, a recomendação que eu dou você tem que dar uma limpa aí nas suas redes sociais. Deixar de estar seguindo influenciador, né? Virgínia, Whindersson Nunes, e focar em quem realmente, no que realmente pode te agregar, para que você possa participar desses eventos de forma gratuita. Mas também entenda que na sua vida toda profissional você vai precisar investir em conhecimento. Então, seja fazendo cursos, seja fazendo pós-graduação, ou seja vindo em eventos como esse aqui. Então, o Jean, ele mora aqui mais próximo, né, cento e poucos quilômetros, mas ele teve custo com combustível, com hotel, vai ter que parar, querendo ou não, parar 2 ou 3 dias, vai sobrecarregar lá a empresa dele, porque ele está aqui para se capacitar. Eu, Murilo, a Renata, a Luana, estamos vindo de outros estados, né, para cá, então de avião, então com gasto, com tudo. Por quê? Porque a gente sabe o quanto é importante estar nesses locais para aprender sempre, né? As principais novidades, né, do mercado da área de avaliações e perícias, elas primeiro são apressadas nesses eventos. Para chegar a virar um livro, demora. Por quê? Porque primeiro alguém faz um estudo, apresenta um artigo num evento como esse. Aí esse artigo que é apresentado, as pessoas criticam, né? Passam a utilizar, até que um dia vai virar um livro. Então, as maiores novidades, elas estão primeiro aqui nos eventos, tá? Então, eu recomendo bastante que você busque, né? Claro, participar dos eventos gratuitos, mas pelo menos você busque algum evento presencial, né? Ainda que tenha que pagar por ano. Então, exemplo, esse ano aqui, 2025, que nós estamos gravando esse podcast. Além desse evento aqui de Foz do Iguaçu, vai ter o Cobreap, né, que é em novembro lá em João Pessoa. Vai ter o nosso evento, que é o evento Elite, também em novembro em Salvador. E tem muitos eventos também a nível regional. Então, busque, se prepare. E mais uma dica para falar sobre esse assunto. Busque também as feiras, né? As feiras, por mais que não sejam um ambiente, muitas vezes, de aprendizado, porque não é um congresso, não é um curso, mas está presente nas feiras, né, como por exemplo a FEICON lá em São Paulo, feiras a nível regional de construção civil, você acaba querendo aprendendo porque está conhecendo novos materiais, novas tecnologias, mas também é uma possibilidade também de fazer network, tá? Então, não deixe passar essa oportunidade. Então, Jean, queria agradecer a tua presença, né, de ter vindo aqui participar com a gente desse bate-papo. Queria que você se despedisse do pessoal deixando alguma dica aí para a galera aí que trabalha com avaliações e perícias. A dica é focar, né, se dedicar e também aproveitar a oportunidade aí que a gente está procurando alguns profissionais em outros estados, né, que eu não mencionei antes, que não tem empresa, né, que já está fazendo o curso, né, e que já tem alguns laudos também.
né, que a gente tá colocando aí também como responsável técnico da empresa aí para credenciamento de alguns bancos também, alguns editais de licitação, enfim. Então vamos lá. Então, tu tá querendo pessoas de todo o Brasil. Pré-requisito, ter o laudo e ter pelo menos ter o certificado e ter pelo menos 2 laudos, laudo comparativo e evolutivo. Exatamente. E tu já começou essa prospecção ou tá lançando agora? Não, na verdade a gente já tem alguns, né? Alguns contatos ali com alguns profissionais, mas a gente continua, né? A gente não para, então E o pessoal que quiser concorrer faz o quê? Te procurar no teu perfil. no Instagram, Qual o teu Instagram? avaliações e perícia imobiliária. Show de bola. E hoje tá trabalhando em quantos estados já? Ah, Nem sabe. não sei, mas bastante. Bastante. Mas nos bancos também, em todos? Não, nos bancos eu tenho Mato Grosso, tenho Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Eu acredito que são esses estados. Isso, tudo, tudo Banco do Brasil. Não. Tem BNDES, BDMG, Poupex, Banco do Brasil, Caixa. Tem um aqui de Santa Catarina agora, Badesc. E tem mais alguns que eu não estou recordando agora, mas tem. E todos com profissional contratado para fazer essa parceria. Sim, alguns eu atendo, né? Quando aqui, tipo Banco do Brasil e Caixa, eu atendo. Outros tem outros profissionais. Show de bola, pessoal. Então, fiquem atentos aí, sigam lá o perfil do Jean, se preparem, se capacitem para agarrar essas oportunidades. Agradecer mais uma vez o Jean aqui pela oportunidade e agradecer a você que assistiu a gente. Fique sempre atento que estaremos divulgando nas nossas redes sociais, né? Esse podcast e outros que irão ocorrer, além de você também estar sempre ligado, né, nas novidades na área de avaliação de imóveis. Então, forte abraço e até a próxima. Valeu! Valeu!